Ora, muito bem, depois vamos começar a integrar, portanto, fazer ficha 2 sobre integração. Neste momento, vocês podem tentar fazer quase todos os exercícios, com uma ou outra exceção. Posso dizer-vos qual é a exceção rapidamente, se eu encontrar aqui. Ainda agora vi o enunciado, mas agora já não estou a encontrar. Fazer o exercício 9. O exercício 9 é uma exceção, porque é sobre a integração, mas vai depender de resultados que ainda não vimos. Portanto, já na aula teórica anunciei um resultado sobre integrabilidade, que torna o exercício 9 fácil de fazer, só que ainda não chegamos lá. Todos os outros vocês podem tentar. Primeira coisa que vou fazer hoje é um exercício que ainda é a duas dimensões. Convém começar por duas dimensões. Que diz assim: muda a ordem de integração a uma expressão que é um integral iterado. Integral iterado quer dizer um integral de um integral. E usa a expressão obtida para calcular o seu valor. Vocês podem achar este enunciado um bocadinho esquisito, mas não é, porque se vocês cederem à tentação de eu vou calcular a primitiva daquela função que está ali, primeiro integral, não consegue. Aquela função não é elementarmente primitivável. Vou pensar nela como função de x, porque a primeira integração é uma integração em x. Se começarem a dar-lhe pontapés para a primitivação por parte, o melhor que vocês conseguem chegar é relacionar com uma primitiva de exponencial de x quadrado, e essa nós temos a certeza que não conseguimos fazer nada com ela, com primitivação. De maneira que vamos fazer o que está dito aqui. Portanto, mudar a ordem de integração. Esta expressão seria como calcular, pelo teorema de Fubini, um certo integral duplo numa certa região do plano. O que nós vamos fazer vai ser identificar a região do plano e ver a outra ordem de integração que o teorema de Fubini me deixa utilizar. Neste exercício vamos acreditar que tudo é integrável. Não temos ainda justificação boa para isso, mas vamos acreditar que sim. Daqui a algum tempo teremos uma boa justificação para isso. Portanto, primeira coisa, onde é que estão o y e o x a variar quando eu faço este integral iterado? Bom, o y varia entre 0 e 1, portanto deixem-me fazer aqui um bonequinho e já assinalar isso. Marco aqui um 1. Portanto, o y está entre 0 e 1. Portanto, de certeza, estamos numa faixa assim. Para baixo. Assim. Depois, na expressão, que é calculado antes, tenho um integral em ordem a x entre x igual a y e x igual a 1. Portanto, isto quer-me dizer, com um certo y fixado, eu vou aqui no meu desenho indicar um y genérico fixado, algures, um certo y fixado, eu vario o x entre x igual a y, ora x igual a y é esta reta, ok? Entre x igual a y, portanto, para aquele valor de y será aqui, e x igual a 1. Ora bem, com o 1 que eu tinha posto ali em cima, x igual a 1 está aqui, não é? De maneira que aquilo que eu faço, ao calcular o integral que se calcula em primeiro lugar, é integrar aqui, neste segmento. Okay? Isto é assim, independentemente do y que eu considerar. Portanto, arranjo um segmento do mesmo género, maior ou mais pequeno, conforme o y que eu tiver fixado. Portanto, todos estes segmentos respondem a integrações em ordem a x, vão cobrir
o triângulo que eu acabei de tracejar a vermelho. Okay? Portanto, aquele integral, eu podia dizer que é igual a um integral num triângulo que eu vou chamar A de melhor, daquela função, x à quarta exponencial de y x quadrado, em ordem a x e em ordem a y. Okay? Portanto, se eu tivesse começado do integral duplo e depois obtido este integral iterado pelo teorema de Sabine, teria começado com aquele integral que eu pus ali em cima a vermelho. Agora, o que eu vou fazer é considerar esse integral, mas com a outra ordem de integração possível. Com a outra ordem de integração possível, como é que isto vai funcionar? Bom, portanto, o teorema de Fubini, bom, a definição de integral, a região, não é um intervalo, diz, eu meto isto dentro de um intervalo, mais pequeno, intervalo limitado e fechado, quando tem a região, que aqui, obviamente, é o quadrado 0,1 por 0,1. E prolongo a minha função por zero. Nós já sabemos da aula teórica que acontece, coisas dessas. Portanto, o que vai acontecer vai que vou integrar primeiro em ordem y, para um certo x fixado, imaginar o x fixado aqui, certo? E vou integrar primeiro em ordem y. Ora, para percorrer aquela região, o que vou fazer é percorrer este segmento. Ok? Ou seja, o y, para aquele x fixado, vai variar entre 0 e qual é o valor ali sobre aquela reta? Bom, é y igual a x, portanto, entre 0 e x. A função integrando será aquela, não é? E agora, depois deste integral em ordem y, terei que calcular o integral em ordem x. Ora, aonde é que está o x? Bom, todos os x possíveis formam este intervalo 0,1. Portanto, o que eu descobri é que, de facto, aquela função for integrável naquele triângulo A, vou chamar A aquele triângulo, vou chamar outra coisa qualquer. Então, o teorema de Fubini diz-me que qualquer um destes integrais iterados, por uma ordem de integração ou outro, dá-me o valor do integral. Só que num deles, que era o original, eu não consigo fazer as primitivas. Será que agora neste consigo? Bom, há ali uma coisa que parece um y, é um 4. Não é? Será que eu consigo primitivar em ordem y naquela função integrando? Eu consigo, porque aquilo, os x são constantes, de maneira que eu simplesmente tenho ali uma exponencial, que é facilmente primitivável, não é? Portanto, isto vai dar grau entre 0 e 1. Agora, qual é a primitiva daquela função? Em ordem a y. Vai ser exponencial de y de x quadrado, mas quando eu primitivo, x quadrado é uma constante, portanto tenho que dividir por x quadrado, certo? De maneira que vai ficar aqui um x quadrado. Okay? Desculpa, x quadrado, não. Portanto, estou a primitivar em ordem y. Portanto, se eu derivar exponencial, vamos apagar aquele x quadrado ali. Quando eu derivo em ordem y, exponencial de y x quadrado, vai-me aparecer a derivada em ordem y do expoente, que é x quadrado. Okay? Portanto, se eu quero ficar com x à quarta, tenho que ficar cá fora com x quadrado. Okay?
Ora bem, esta primitiva vai ter que ser calculada entre y igual a 0 e y igual a x. E depois lá terá que integrar em ordem de x. Ora, para y igual a x, o que é que me vai acontecer? Vou ficar com x quadrado e exponencial de x ao cubo. Ok? Ali potência 3. Para y igual a 0, aquela exponencial vai dar a exponencial de 0, que é 1. Portanto, vai ficar menos x quadrado. Ora, este integral já é perfeitamente possível de calcular, porque o x quadrado exponencial de x ao cubo já é imediatamente primitivável. Portanto, vocês derivam x ao cubo, ficam com 3x quadrado, não é? Portanto, tem um fator x quadrado e a parte de um fator 3 é a derivada do expoente da exponencial. De maneira que é fácil calcular a primitiva e obter o valor do integral. Portanto, por esta ordem de integração, conseguimos fazer as contas. Okay? Não vou fazer o resto das contas, já fiquei sem espaço, mas agora é um cálculo simplesmente ao nível de cálculo 1, certo? Portanto, esta Posso fazer função... uma pergunta? Sim, sim. Como é que o professor chegou ao x ao quadrado? A segunda igualdade que fez? Segunda igualdade que eu fiz, esta aqui, o segundo de x quadrado, com y Sim. igual a 0, a exponencial fica 1. Certo? Não, desculpe, não é na última parcela, é antes dessa. Esta aqui, portanto, essa, eu pus y igual a x, de maneira que o expoente, vou ficar com x vezes x quadrado, que é x ao cubo. O outro x quadrado já cá estava fora. Certo? Se lhe está a baralhar a primitiva que eu fiz em ordem y, você simplesmente calcula a derivada em ordem a y, portanto, deriva em ordem a y, x quadrado exponencial de y x quadrado. Isto derivado em ordem y, usei ali o d curvo das derivadas parciais, que vai ser algo que nós iremos usar. Portanto, quando tenho várias variáveis, costuma-se usar. Derivando em ordem y, x quadrado é constante, está cá fora. Depois tenho que derivar a exponencial, portanto dá exponencial vezes a derivada em ordem y do expoente. Derivada em ordem y do expoente é x quadrado. Portanto, ficar com x à quarta, que era aquilo com que eu tinha começado. Ok? Ok, já percebi, Sr. Briano. Portanto, um aviso à navegação. Vocês vão sentir-se baralhados, estarem a lidar com mais do que uma variável. Okay? Portanto, a vossa cabeça quer, por viva força, lidar com o x como seja uma variável, mesmo quando eu integrar em ordem y. Ok? Mas isso passa daqui a umas semanas já. Okay? Mas estejam conscientes para que vocês vão escorregar para aí. Bom, este é um primeiro exemplo. Já agora vamos fazer mais um deste género. Fazer o exercício 6, que é um bocadinho mais complicado. Okay? Mas, digamos, é da mesma ordem de ideias. Eu vou apagar isto. E vamos considerar o exercício 6. O exercício 6, ao contrário deste que acabamos de fazer, este tem uma solução publicada, o 6 não tem. Ou melhor, se vocês se esforçarem a procurar nos testes antigos, é capaz de ter uma solução publicada. Ou não, não sei. Mas não está aqui. Portanto, o 6 diz assim: identifique uma região
subconjunto de R2, tal que o integral em A de exponencial de x quadrado dx dy. Portanto, logo, mais uma vez, aparece esta função horrível exponencial de x quadrado. Nós não sabemos primitivar elementarmente, em ordem a x, claro. Seja igual a integral entre 0 e 1, integral entre y sobre 2 e y, exponencial de x quadrado, mais integral em ordem y, mais integral entre 1 e 2, integral entre y sobre 2 e 1, exponencial de x quadrado, integrado em ordem a x e depois em ordem e mudando a ordem de integração, calculo o integral. Ora bem, aqui vocês têm o mesmo problema, não é? Pela ordem de integração em que estão os integrais iterados, portanto, depois da igualdade, a primeira integração seria em ordem a x e tem o exponencial de x quadrado não é elementarmente primitivável. Vamos ver se conseguimos fazer o que é pedido no enunciado de maneira a, pela outra ordem de integração, termos alguma sorte a fazer as contas. O que é essencial aqui é identificar bem a região onde se vai integrar. Okay? Portanto, eu tenho aqui nas integrações em y, na primeira entre 0 e 1, na segunda entre 1 e 2. Portanto, eu marco aqui y igual a 1 e y igual a 2, ou y igual a 0, ou este. Depois, os limites de integração em x são, no primeiro integral iterado, y sobre 2 e y. X igual a y sobre 2 é a mesma coisa que y igual a 2x, não é? Portanto, uma reta de declive 2 passando pela origem. Portanto, que eu posso pôr aqui como x igual a y sobre 2. Passa pelo ponto 1, 2, certo? Depois x igual a y, que é aquela reta que já aparecia no exercício anterior, que é a bissetriz dos quadrantes limpo. Okay? Que é que se aproveita aqui? Portanto, isto é para y entre 0 e 1. Portanto, no primeiro integral iterado, aquilo que está a fazer, portanto, os y estão entre 0 e 1, nós estamos a considerar este triângulozinho. Okay? Depois, a seguir, tenho y entre 1 e 2 e o x entre y sobre 2, portanto, entre a reta de declive 2 e x igual a 1. X igual a 1 é esta reta vertical, passa-me x igual a 1. Portanto, o que aparece no segundo integral iterado é este triângulo que eu pus agora aqui a ver. Okay? Portanto, o conjunto A, o A vai ser a união do triângulo vermelho com o triângulo verde, não é? Eu indiquei assim, simplesmente.
Agora, como é que eu integro aqui pela outra ordem de integração? Eu vou apagar aqui no enunciado a segunda parte da igualdade, não é? Que era a ordem de integração original, está visto. E vamos escrever a integração da outra ordem, para ver se temos sorte. A outra ordem de integração, eu vou primeiro integrar em y. Reparem que, se eu fizer, vai acontecer sempre é que vou da reta y igual a x à reta y igual a 2x, com o x entre 0 e 1. Portanto, aquilo que eu fico é mais simples do que tinha ali. Portanto, pela ordem de integração original, precisava de dois integrais iterados a somar um com o outro, mas agora nem isso. Vou precisar de x entre 0 e 1 e os y entre x e 2x, certo? Porque aquela reta x igual a y sobre 2 é a mesma coisa que y igual a 2x. De maneira que, e a primeira integração será em ordem a y. Que já não me causa engulhos nenhums o facto de ter ali aquela exponencial de x quadrado. Porque do ponto de vista do y, a exponencial de x quadrado é uma simpática constante. Né? De maneira que a primeira integral, como é em y, vai-me dar exponencial de x quadrado vezes 2x menos x, certo? E depois terei que integrar em ordem de x. Ora, isto vai ficar integral entre 0 e 1 de x exponencial de x quadrado. Ó, setor, Sim, diga. pode só explicar outra vez porque é que o integral é entre x e 2x, lá em cima? O que é o integral entre x e 2x? Porque você está a cortar esta região, que é a união do triângulo vermelho com o triângulo verde. Portanto, se está a integrar primeiro em ordem y, você tem que fazer é cortar esta região com linhas verticais e ver para cada x fixado, portanto, imagina que um x fixado tem que ver que valores são estes para o y em função do x fixado, certo? Ora, para este ponto, para o primeiro ponto, para o ponto mais azul mais abaixo, você está sobre a reta x igual a y. Portanto, este ponto aqui, o valor de y em função do x, x. Para aquele ali, você está sobre a reta x igual a y sobre 2, o y para o x fixado será y igual a 2x. Mas aquele ponto ali é 2x. Ok? É essa a razão. Portanto, por isso Ok, é que obrigado, setor. nada. Por isso é que eu tenho ali 2x e x nos limites de integração. Agora, para este último integral, é imediato, não é? Portanto, aquele x, falta-lhe lá um fator 2 para ser a derivada do x quadrado, não é? De maneira que eu vou ficar com. Agora apago estas duas linhas para descrever o resultado final. Portanto, vou ficar com a exponencial de x quadrado sobre 2, é esta a primitiva, a entre x igual a 0 e x igual a 1. Em x igual a 1, isto dá e sobre 2. Em 0, dá 1 meio. E é este o valor do integral. Está feito. Ok? Portanto, vocês têm aqui dois exemplos relativamente simples, em dimensão 2, de determinação de limites de integração. Uma coisa que eu quero lembrar é essencial para fazer isto, fazer o bonequinho e perceber qual era a região com que estávamos a lidar. Portanto, o que eu vejo sempre em testes, quando saem perguntas destas, é pessoas a desatarem a fazer contas, sem imaginarem a região e depois meterem-se enalhadas porque interpretaram mal qualquer coisa analítica
Se eu bem me lembro do teste em que saiu este exercício, o que as pessoas tentavam fazer era trocar a ordem de integração em cada um daqueles dois integrais, o que é desagradável. Okay? Portanto, se vocês pensarem na união das duas regiões, para o primeiro integral integrado e para o segundo integral iterado, as coisas são simples. Se tentarem tratar deles separadamente, fica bastante mais complicado. Bom, dúvidas sobre isto? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga-lhe lá. Ali o setor passou para o integral de 0 a 1 é elevado a x ao quadrado vezes 2x menos x. Onde é que vieram o 2x menos x? Os limites de integração. Eu estou a integrar em ordem y. Estou a integrar o exponencial de x quadrado em ordem y. O exponencial de x quadrado é uma patética constante, do ponto de vista do y. Ok, pois. Ok? De maneira que o y olha para ali e diz simplesmente a primitiva em ordem y desta coisa é simplesmente y vezes a exponencial de x quadrado. O exponencial de x quadrado é uma constante, não é? Portanto, essa primitiva no extremo superior vale 2x vezes o exponencial de x quadrado, no extremo inferior vale x vezes o exponencial de x quadrado. Ok? Ok. Ou então, se você preferir, está a integrar uma constante num certo intervalo, o resultado é a diferença dos extremos de integração vezes a constante. Foi assim que eu pensei. Sim, sim. Obrigado. Ok, nada. Bom, vamos então a outra coisa. Há aqui um exercício que é um bom exercício, embora tenha solução publicada. Okay? E para começarmos a ver coisas em dimensão 3, é bom. Okay? Portanto, vamos olhar para o exercício 7. Portanto, no exercício 7 é-vos dado, é do mesmo género que este, só que com 3 dimensões. É-vos dado um integral iterado agora respondo a uma integração qualquer em R3. É-vos dito que esse integral iterado corresponde ao volume de uma certa região de R3. Portanto, um volume portanto, é o exercício 7. Escrever. 7. Tem uma certa região, vou chamar-lhe V, não está no enunciado, mas eu vou-lhe chamar V. O volume de V, melhor dizendo, é dado por este comboio. Integral entre 0 e raiz quadrada de raiz de 5 menos 1 sobre 2 do integral entre 0 e raiz quadrada de raiz de 5 menos 1 sobre 2, outra vez aqui esta constante estranha, menos y ao quadrado. Depois tenho, finalmente, um integral entre x quadrado mais y ao quadrado e raiz de 1 menos x2 menos y2. Estou a integrar a função unidade, 1. Primeira ordem x, não, primeira ordem z, desculpem, estava a baralhar-me. D1, dz, depois dx e depois dy. Ok? O volume é dado por isto. O exercício pede esboça a região de R3 cujo volume é dado por isto. Portanto, aqui é pedido mesmo para fazer o bonequinho. Eu obtenho uma fórmula alternativa para o volume usando um integral iterado por outra ordem. Portanto, eu quero obter uma expressão para o volume
só conjunto, mas com uma coisa, tenho aqui uns asteriscos para dizer que não sei quais são os limites de integração, está bem? Mas integrando primeiro em ordem x, depois em ordem y e depois em ordem z. Ok? Portanto, lá em cima está dz, dx, dy. Por acaso o último y não se vê, deixar por ali uma perninha. Ok? Bom, portanto, essencial nisto é primeiro descobrir a região, o V. O que é o V? Professor, desculpe, eu sei que é uma pergunta um bocado trivial, mas porquê fazer dx, dy, dz? O quê? Porquê estar a mudar a ordem para dx, dy e dz? Porque apeteceu ao professor, pá, mais nada. Portanto, não há nenhuma razão. É um exercício, é para nós nos treinarmos. Portanto, Ok. não há nenhuma razão prática para, ao contrário dos dois exercícios anteriores, em que nós não conseguimos fazer as contas, aqui não há nenhuma razão prática para trocarmos a ordem de integração, a não ser brincarmos um bocadinho com limites de integração em R3. Okay? Portanto, aqui não tenho nenhuma razão para isso. Okay? Bom, e provavelmente é dx, dy, dz, porque coisas como dz, dy, dx, em que só trocasse os dois últimos, eram demasiado triviais. Ok? Portanto, para esta ordem, a coisa fica bem diferente. Portanto, vamos tentar perceber que conjunto é aquele e reparem numa coisa. Bom, eu podia fazer um esboço tridimensional, não é? Portanto, vamos tentar fazer isso, mas depois eu vou tomar um atalho a certa altura. Está com isto. Portanto, mas comecemos por isto. Reparem que no limite de integração mais interno, nos limites de integração do integral que está mais dentro da expressão original, vocês têm z a variar entre x2 mais y2, o z há de ser maior ou igual a x2 mais y2, e menor ou igual a raiz de 1 menos x2 de y2. Okay? Ora bem, o que é z igual a x2 mais y2? E o que é z igual a raiz de 1 menos x2 menos y2? Portanto, é isto que nós queremos saber. Mas reparem que em ambas as expressões aparece o x2 mais o y2. De maneira que, como o x2 mais y2 é o quadrado da distância ao eixo dos z's, eu vou introduzir a distância ao eixo dos z's, chamar R, e dizer, isto, usando aqui este R, me dá jeito, é z maior ou igual a R quadrado e z menor ou igual a raiz de 1 menos R quadrado. Okay? Portanto, assim poupei uma variável e aquilo para que eu estou a olhar é algo em que só interessa z e a distância ao eixo dos z's. Portanto, é algo que é obtido por revolução. Okay? Portanto, rodando em torno do eixo dos z's. De maneira que eu vou... Sim, diga. Mas o senhor não tinha dito que R é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? No limite superior não é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado? 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Isto é R quadrado. É R ao quadrado porque, professor? Não estou a perceber. Se o R é raiz de x2 mais y2, o R ao quadrado é x2 mais y2. Certo? Sim, mas o professor não está a substituir. Portanto, eu tenho um limite superior
raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Pois. Então, é z igual a raiz de 1 menos r quadrado. E eu, se calhar não estou mesmo não sei Você se não é está uma mesmo a coisa. ver. Não, estou Ok, mesmo. tem raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Isto é a mesma coisa do que isto, agora com os parentezinhos ali. Isto aqui é o r quadrado. Ok, obrigado, professor. Nada. Bom, então, vou aqui tirar umas coisas para eu arranjar espaço, não é? Que é o meu problema habitual fazer estas coisas. De maneira que eu vou começar por esboçar as linhas z igual a r quadrado e z igual a raiz de 1 menos r quadrado no semiplano RZ. Estou a dizer semiplano porque o R é sempre maior ou igual a zero. Para isso, vou arranjar aqui um bocadinho de espaço. Esta expressão com asteriscos foi simplesmente para dizer qual era o que estava no enunciado. Agora, não me serve de nada por enquanto. Por enquanto, o que eu estou interessado é esboçar a região. E eu vou começar por fazer aqui um desenho no semiplano RZ, ok? Depois eu vou imaginar isto andar à volta. Como o Z é maior ou igual a R quadrado, portanto o Z é sempre maior ou igual a zero, portanto deixem-me baixar aqui o eixo dos R's cá para baixo. Z igual a R quadrado é simplesmente aqui um pedaço de parábola, não é? Depois Z igual a raiz de 1 menos R quadrado. Pode parecer uma coisa misteriosa, mas vocês têm Z igual a raiz de 1 menos R quadrado. Levantando ao quadrado, ficam com Z quadrado igual a 1 menos R quadrado. Passando o R quadrado para o outro lado, ficam com R quadrado mais D quadrado igual a 1. E aqui vocês já estão a ver, isto é uma equaçãozinha de uma circunferência no plano RZ. Bom, aqui será só a circunferência, não é? Portanto, circunferência é essa que está centrada em 0, 0 e tem raio 1. De maneira que, agora apago aqui esta coisa, que foi simplesmente para perceber o que era a outra equação, e marco aqui essa circunferência. O ponto 1 é igual a 1 e z igual a 1 estará mais ou menos aqui, não é? Ponho ali para ter alguma ideia de escala em que tenho que fazer isto. Bom, a circunferência passará por aqui. Não se esqueçam, tem raio 1 e centrado na origem. Portanto, terá aquele aspecto. De maneira que, se eu tenho que estar acima da parábola e para baixo daquele arco de circunferência, eu estou a aproveitar este setor que marquei agora a vermelho. Ok? Portanto, estou para baixo da circunferência e para cima da parábola. Isto já me dá alguma informação sobre o que é que se passa em 3 dimensões. Não é? Portanto, eu hei de ter esta coisa a circular, a rodar em torno do eixo do Z. Okay? Não se esqueçam que aquele é o eixo do Z. Portanto, eu vou ter algo um bocadinho melhor que isto. Tem algo deste género, ok? Que roda em torno do eixo do Z. Portanto, vou ter algo assim aqui deste lado. Bem, portanto, aqui será Z igual a 1. Este ponto aonde a parábola e a circunferência se interceptam a rodar vai criar aqui um arco
de circunferência. Arco de circunferência é esse que está onde? Bom, qual é a altura? Portanto, a cota daquele ponto no plano RZ. Bom, para saber isso, já agora, qual é a abscissa? Tem que resolver o sistema z igual a r quadrado e r quadrado mais z quadrado igual a 1. Resolver isto como um sistema. Ora, se z igual a r quadrado, introduzo r quadrado na segunda equação, no lugar do z, e fico com r quadrado mais r à quarta igual a 1. Coisa que pode assustar as pessoas por ser de quarto grau, mas não tem nada que assustar. É uma equação biquadrada, portanto é quadrática no r quadrado. Se eu for resolver isto em ordem r quadrado, pondo assim, não é? Portanto, se eu tirar dali o igual, puser o 1 do lado esquerdo, 0, usarmos a fórmula resolvente, eu obtenho que o r quadrado será menos o coeficiente do r quadrado, na equação acima, que é menos 1, mais ou menos raiz de 1, menos 4, coeficiente do r à quarta, vezes o menos 1. Ora, isso dá mais 4. Ora, aparece ali um raiz de 5. Por isso que o raiz de 5 aparece lá naquelas expressões em cima. A dividir por 2. Okay? Claro está que, como r quadrado é maior ou igual a 0, ter sinal menos na raiz não interessa a ninguém, não é? Portanto, o r quadrado é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Okay? Que aparece lá em cima. Ali e ali. Portanto, esta continha subitamente começou-me a deixar inspirado sobre aquelas coisas misteriosas que apareciam lá em cima. Não é? Para este, bom, como Z, portanto, o R correspondente será a raiz disto. Raiz quadrada de raiz de 5 menos 1 sobre 2. O Z, portanto, o Z é igual a R quadrado, portanto, será igual a isto. Okay? Portanto, neste meu desenho, a cota daquele ponto de interseção é exatamente raiz de 5 menos 1 sobre 2. E aquele ponto de raiz de 5 menos 1 sobre 2 é uma coisa muito comprida estar a escrever sempre, não é? De maneira que eu vou fazer uma convenção para não ter problemas de espaço. Okay? Vou dizer, esta coisa aparece tantas vezes que vou chamar de qualquer coisa, vou chamar de delta. Chamar delta a raiz de 5 menos 1 sobre 2. De maneira que aqui eu tenho ali o delta, aqui, e aqui no eixo dos R's, mais, delta, e aqui é raiz de delta. Portanto, terá raiz de delta e ali aquela cota será delta. Okay? Bom, agora o que eu acabei de fazer, claro está que isto anda à volta, ou se for, dá tudo à volta, ou seja, ou só se aproveita parte da volta, não é? Reparem que o integral a seguir, o x está entre 0 e raiz de delta menos y ao quadrado. Certo? Portanto, o x é maior ou igual a 0. Portanto, estou para cá do plano YZ. Portanto, o segundo integral dá-me essa informação. E, portanto, o x vem de 0 até, portanto, a um valor portanto,
até x igual a, vou escrever aqui em baixo, raiz de delta menos y ao quadrado. Ok? Coisa que, se eu fizer o truque de levantar ao quadrado ambos os lados, dá-me x quadrado mais y ao quadrado igual a delta. Okay? A tal circunferência do costume. Ou seja, portanto, os integrais de fora na expressão original são em x e y, portanto, são no plano. X quadrado mais y ao quadrado igual a delta é uma circunferência centrada no número de raiz delta. Ou seja, será assim. Mas só aproveito x maior ou igual a zero. Estou para cá do plano y de z. Finalmente, no integral em y, só vou de zero a raiz de delta. Ora, portanto, o que eu vou... Portanto, nas duas últimas integrações, eu só vou considerar um quarto círculo. Ok? Portanto, nas integrações em x e y. Notem que as integrações em x e y correspondem a estar a integrar na projeção no plano x e y da nossa região. Okay? Portanto, de facto, eu só estou a aproveitar daquele sólido de poluição, só aproveito um quarto. Ou seja, só rodo enquanto estiver no primeiro octeto, para x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Okay? Portanto, com isto, eu já compreendi qual é a região onde estava a integrar originalmente. Agora, o meu problema é integrar pela outra ordem de integração. Okay? E ver o que é que me acontece ao fazer isso. Eu não me lembro muito bem qual é a outra ordem de integração, mas tenho que ir ver. Sim, primeiro em ordem x, depois em ordem y, depois em ordem z. Okay? Portanto, estes cálculos temporários eu vou apagá-los todos. Aqui o esboçozinho no plano RZ também já não vou precisar dele. A expressão do delta vou deixá-la ali. Ok? Não dá jeito. E agora deixo só o desenho que fiz. Portanto, quero integrar aqui, portanto, quero calcular o volume, mas integrando primeiro em ordem a x. Depois em ordem y. E finalmente em ordem z. E preciso determinar os limites de integração desta maneira. Mas reparem numa coisa, quando eu integro primeiro em ordem a x, o que é que se vai passar? Eu venho do x igual a zero, obviamente, daquela face do plano zy, para cá. Coloco-me assim, certo? Só que, se eu estiver num ponto acima de z igual a delta, portanto, para z maior ou igual a delta, eu venho de lá, mas bato na superfície, que é uma superfície de uma esfera, ok? Reparem que obtive esta parte de superfície de cima, que limita este sólido, obtive rodando em torno do eixo do Z uma circunferência, certo? Portanto, aquilo até é uma esfera. A esfera é essa, que continuaria até aqui, mas não preciso do resto, não é? No entanto, se começar num ponto com Z menor ou igual a delta, venho lá para cá e bato no paraboloide Z igual a x2 mais y2. Isto leva-me a decidir uma coisa. Eu, para fazer as contas assim, vai-me dar mais trabalho. Eu vou ter que considerar dois integrais, porque os limites de integração em x, consoante o y e o z que eu fixar, vão ser diferentes. Portanto, eu vou precisar, certeza, somar
dois integrais. Em que vou lidar com a região para z maior ou igual a delta. Já agora noto isso onde? Nos limites de integração, o z é o último. Portanto, eu posso pôr aqui no último integral, que é entre delta e 1 neste, e aqui no outro ponho entre 0 e delta, certo? Portanto, em z é fácil de ver o que é que se está a passar. Depois, voltando à integração em x, começo sempre em 0, não é? Vem daquele plano YZ, que já faz parte do solo. Depois, o limite superior, quando z é maior ou igual a delta, eu vou parar aqui esta superfície. Esta superfície tem a equação z igual a raiz de 1 menos x2 menos y2. Ok? Ora bem, o que eu preciso de saber é, com y e z fixado, qual é o valor do x. Para resolver essa questão, preciso pegar nesta equação e resolver em ordem a x. Levantando ao quadrado ambos os lados, fica z quadrado igual a 1 menos x2 menos y2, ou x2 mais y2 mais z2 igual a 1. E agora vocês já conhecem a equação de uma superfície esférica centrada na origem. E agora, para obter o x, um x positivo, notem, o que vocês precisam é passar o y e z para o outro lado e extrair raiz quadrada. Raiz de 1 menos y ao quadrado menos z quadrado. Okay? De maneira que o limite de integração em x, no primeiro integral iterado que eu vou precisar, vai ter ali como limite superior raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado menos z quadrado. Okay? Faço um raciocínio semelhante para a parte do paraboloide. Portanto, o paraboloide, equação z igual a x2 mais y2. Aqui, resolvendo em ordem a x, eu fico com x2 igual a z menos y2. A raiz positiva é a raiz quadrada de z menos y ao quadrado. Portanto, aqui o limite superior para a outra parcela, ter ali em cima a raiz de z menos y ao quadrado. Okay? Bom, e agora? Bom, agora já integrei em x, tenho que integrar em y e z. Onde é que estou a fazer a integração a seguir? Ou na projeção de cada um desses pedaços do sólido, não é? Portanto, eu dividi em dois, acima de z igual a delta e abaixo de z igual a delta. Ora, a projeção, é fácil de ver aqui no desenho, não é? Para o primeiro integral iterado, a projeção no plano YZ vai ser limitada por estas linhas, onde é aquilo que eu agora tracei a verde. Okay? Portanto, a seguir, eu quero integrar em ordem a y. Se eu integro em ordem a y, o que é que estou a fazer? Estou a fixar z e andar assim, ali. Okay? Portanto, o meu y vem de 0 até onde? Até ao valor, ali tem o z, não é? Tem um valor de y que eu obtenho da equação desta linha quando resolvo em ordem y. Que linha é aquela? Bom, aquela é a linha correspondente à superfície da esfera, ponto x igual a 0. Portanto, aquela linha verifica z igual a raiz de 1 menos y ao quadrado. Ok? Ora, bem, o que eu quero é saber o valor de y, não é? Portanto, tenho que pegar nesta expressão e resolver em ordem y. O que é que isto me dá? Dá-me y igual a raiz de 1 menos z quadrado. Ali com raiz de 1 menos z quadrado. Okay?
Depois tem que fazer a mesma coisa para a parte de baixo. A parte de baixo, o papel da esfera passa a ser do paraboloide, não é? Portanto, a projeção no plano y de z passa a ser esta região que eu estou a traçar a azul. E, portanto, integrar em ordem y primeiro, vou variar entre 0, este limite será 0, e, bom, agora preciso da equação do paraboloide com x igual a 0. É z igual a y no quadrado, mas como eu preciso do y em função do z, ali vou obter raiz de z. E cá está o meu último limite de integração. Okay? Diga. O setor fixa ao z quando está a integrar em ordem y, porque o Sim, z porque o está z ainda fora do não quadrado. integrei em relação a ele. Ok? Portanto, o z é a última variável de integração para esta ordem. Sim, Ok? mas a minha pergunta é: o professor vai buscar o z porque é o último, ou seja, imagine, o z está à direita do dy. Exatamente, é por isso. Claro. Ok, se fosse Estas dx, o questões setor assim. fixava ao x. É isso que eu estou a perguntar. Se fosse dz, bom, se fosse dz, dy, dx, não era assim, não é? Tinha que ser, era outra coisa, era uma projeção no plano xy, etc. Mas o setor fixava ao x, essa é a minha dúvida. Exatamente. Ok, Fixa aquilo que de fora. Portanto, ok, o ok, último, obrigado. fazer o cálculo. Ok? Reparem, quando estamos em 3 dimensões, há 6 ordens de integração possíveis. Ok? De maneira que há muitas possibilidades de como fazer as contas. E nós temos que ter algum bom senso para escolher o que nos dá mais jeito quando temos liberdade para fazer isto. Neste exercício não tínhamos. Okay? Mas é um exercício que está aqui propositadamente para vocês verem o que é necessário fazer nisso. Eu geralmente, quando passo exercícios em testes, eu deixo às pessoas a decisão qual é a ordem de integração que querem seguir. Ok? A não ser que sejam como aqueles exercícios em R2 que fizemos para trás. Este aqui, já o passei num teste há muito tempo, mas hoje em dia já não passava. Não é? Era um bocado tortuoso demais. Geralmente o que se diz é calcula este integral por uma ordem de integração à sua escolha. E espera-se que vocês tenham bom senso para escolher uma boa ordem de integração, porque senão podem ficar com uma ordem de integração que não se consegue fazer as contas de maneira prática, quando há uma outra que é muito melhor. Okay? Vocês começarão a sentir isso à medida que forem fazer isto. Bom, isto dá tempo para fazer mais um. Reparem num fenómeno curioso de cálculo 2. Isto demora muito tempo tudo a fazer. Okay? Portanto, vocês têm que trabalhar. Por isso é que para uma ficha como esta, que tem um número de exercícios que nem é grande, aparentemente, são 19 exercícios, não é assim tanto como isso. Nós dedicamos 2 semanas. Bom, vamos a outra coisa. Okay? Já agora, alguém tem um exercício deste que queira ver resolvido? Pode ser que alguém tenha andado a mexer nestas coisas, tenha ficado com dúvidas em alguma coisa. Alguém? Se não, então, já agora, há aqui uns quantos exercícios na ficha que são coisas feitas na aula teórica. Portanto, o exercício 1 fiz na aula teórica praticamente. Não foi com esta função integranda, mas as ideias que são importantes são as mesmas. O exercício 2 também não era a mesma função integranda, mas andámos a usar esta região para treinarmos para integrais em R3, portanto não vou estar a fazê-lo aqui. O exercício 3 fiz na aula de segunda-feira por uma certa ordem de integração. Okay? Aqui pede-se neste exercício pede-se exatamente a ordem de integração que eu fiz na aula de segunda-feira. Okay? No texto
Vocês têm a outra ordem de integração, têm as duas. Portanto, as contas não são iguais de uma ordem de integração a outra, mas a dificuldade é mais ou menos equivalente. Os problemas que vocês têm que resolver-se mais ou menos. Okay? Mas se fizeram um ou seguiram um, façam o outro para ver que se entende. Depois, bem, coisas feitas na aula teórica, estamos mais ou menos fechados. Não, ainda há mais um. E é a interseção dos cilindros. O exercício 8 tem a ver com coisas que fiz hoje. Okay? Portanto, não vamos fazer o exercício 8 aqui. Portanto, foi feito hoje na aula teórica alguma coisa deste exercício. Não necessariamente pela mesma ordem de integração. Okay? Portanto, aí também vocês deem mais uma volta com esse conjunto, que é interessante ver o que é que se passa. Bom, então vamos a outra coisa. Vamos, por exemplo, ao exercício 12 para acabarmos por hoje. Portanto, no exercício 12, eu espero ter tempo para acabar. Temos o integral triplo. Um conjunto V da função y. Portanto, é dado este integral. Reparem, quando o integral é escrito assim, ter ali dx, dy, dz não tem nada a ver com a ordem de integração com que eu vou fazer as contas. Simplesmente dizer fim de integral triplo. Ok? Quando ponho parênteses e tal, é que já estou a indicar uma ordem de integração. Portanto, o V, este conjunto dos x, y, z de R3, tais que x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 menos y ao quadrado. E por outro lado, z é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 menos y. Aqui é um exercício em que tem-se liberdade completa de escolher uma ordem de integração. Okay? Portanto, faz parte de atacarmos este exercício e perceber o que é que nos dará mais jeito de fazer esta coisa. No entanto, antes de tomar essas decisões não se tomam antes de fazer um bonequinho desta coisa. Okay? Porque fazendo um bonequinho a gente percebe onde é que estão as dificuldades em termos de descrever a região de maneira a ter limites de integração. Okay? Notem aqui, tanto o z como o x são maiores ou iguais a 0. Okay? De maneira que pelo menos nestes dois eixos não preciso preocupar com valores negativos, mas no eixo dos y não sei, de maneira que iremos ver o que é que se passa com os y. Okay? O que é que eu vou precisar? Tenho x maior ou igual a 0. Portanto, essa é fácil, estou para cá do plano x igual a 0. Ponho umas setinhas para saber o que é que tenho que aproveitar. Depois tenho x menor ou igual a 1 menos y ao quadrado. X igual a 1 menos y ao quadrado é uma parábola do plano xy. Okay? Passa por, quando y igual a 0, x é igual a 1, não é? Portanto, y igual a 0, estamos no eixo do x igual a 1, podemos marcar aqui, pelo menos temporariamente, depois corrigir isto, se depois não tiver os detalhes que eu quero com esta escala, depois corrigir. Como é que é a parábola? Portanto, o eixo de simetria será o eixo dos x, certo?
nesta parábola. Portanto, eu estou a olhar para x igual a 1 menos y ao quadrado. Passo por ali. E agora, quando é que cruzo o eixo dos y? Bom, cruzo o eixo dos y para y igual a 1 e para y igual a menos 1. Certo? De maneira que vou ter uma parábola assim. A perspectiva fica mais ou menos assim. Mas reparem que x igual a 1 menos y ao quadrado é uma equação que não envolve z's. De maneira que isto tudo digamos que eu preciso de imaginar esta parábola a levantar voo na vertical na vertical da parábola que eu comecei a desenhar, certo? Portanto, eu tenho uma superfície que é formada por uma união de semi-retas verticais, ok? Cuja origem está naquela parábola x igual a 1 menos y ao quadrado com z igual a 0. Está bem? Para que lado é que desta coisa que eu estou? Bom, o x é menor ou igual a 1 menos y ao quadrado. Pois bem, com y igual a 0 e x igual a 0, vocês ficam com 0 menor ou igual a 1, que é verdade. Okay? Portanto, a origem, e portanto, como esta coisa desloca verticalmente o semi-eixo positivo do z, faz parte deste conjunto. Okay? Portanto, eu estou para lá da superfície que eu obtive para este processo. Okay? Bom, também tenho agora z maior ou igual a 0, portanto, eu estou acima do plano z igual a 0 e tenho z menor ou igual a 1 menos x. No plano zx, z igual a 1 menos x é uma reta. Que para x igual a 0 tenho z igual a 1 e que cruza o eixo dos x's, portanto, para z igual a 0 para x igual a 1. Ou seja, algo que fará isto. Aqui não há dependência de y, de maneira que esta coisa estende-se para um lado e para o outro, na horizontal. Okay? E estou abaixo, isto é um plano. Portanto, z igual a 1 menos x é um plano. E eu estou para baixo desse plano. Okay? Bom, e agora? Reparem que eu estou a cortar aquela questão do espaço que eu tinha com x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 1 menos y ao quadrado por um plano oblíquo. Sim, certo? Bom, e como é que eu vou fazer isto? Eu podia dizer, vou ver qual é a interseção destas duas superfícies. Podia fazer. A interseção destas duas superfícies, eu podia considerar o sistema x igual a 1 menos y ao quadrado, z igual a 1 menos x, e uma coisa quando a pessoa olha para este sistema é dizer, bom, eu posso muito facilmente eliminar x entre as duas equações, portanto isto implica z é igual a 1 menos 1 menos y ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado. Z igual a y ao quadrado. Z igual a y ao quadrado é fácil perceber o que é, não é? Portanto, vocês têm
z igual a y ao quadrado, deixa eu marcar, é uma parábola no plano y de z. Ficará, vamos lá desenhar lá verde para portanto, onde é que eu tenho menos 1? Está aqui. Para qualquer coisa assim, certo? Só que isto é para x igual a 0, não é? Portanto, ou seja, esta linha verde que eu acabei, não é a interseção, é a projeção no plano ZY da interseção. Vocês pensarem um bocadinho, a interseção das duas superfícies que faz, é algo que de facto se projeta na linha verde, mas como aquilo que eu estou agora a desenhar amarelo. Certo? Projeta-se na linha verde. Na direção do x, projeta-se naquela linha verde. Portanto, a linha amarela está simultaneamente na superfície, que é a união de linhas semi-retas verticais, e naquele plano que eu desenhei azul. Okay? De maneira que este vosso conjunto é uma espécie de cunha. Okay? É uma coisa que se podia pôr para segurar uma porta, não é? Cunha de madeira, um formato muito. É a coisa que me lembra a única. Okay? Bom, como é que eu vou calcular o integral? Bom, reparem numa coisa. Se eu olhar de z muito grande positivo para baixo, para este conjunto, o que é que eu vejo? O que eu vejo é aquilo que é descrito por estas desigualdades envolvendo só y e x. De maneira similar, se vocês olharem para esta região de y positivos grandes, aquilo que veem é aquilo que é descrito por estas desigualdades que eu agora assinalei ali a vermelho. Ou seja, veem um triângulo. Okay? Ou seja, este conjunto, do ponto de vista de saber qual é a sua projeção no plano XY ou a sua projeção no plano ZX, é fácil de percebê-lo. Okay? De maneira que deixar ou o x e o y para últimas variáveis ou o x e o z para últimas variáveis, ambas as coisas parecem razoáveis. Okay? Então vamos escolher uma delas, vamos considerar que é, em último lugar, integro em x, y e que começo por integrar em z. Então o que é que se passa se eu fizer isso? Oh, professor, eu não percebi como é que fazemos a escolha da variável em que integramos primeiro ou depois. Eu disse que ambas pareciam-me razoáveis. Sim. Não, repare, quando eu estou a usar algo, falámos na aula teórica, não é? O integral triplo pode ser calculado pelo teorema de Fubini, assim, em que este conjunto aqui é a projeção relativamente às variáveis que eu tiver cá fora, forem x e y, aquele conjunto ali será a projeção do conjunto no plano XY. Ok? Ok. De maneira que, como este conjunto é fácil, eu consegui perceber que eu percebo perfeitamente qual é a projeção no plano x e y, que é determinado por aquelas duas inequações envolvendo x e y. O meu trabalho já está feito para isso. Também está feito, em vez de usar x e y em último lugar, usar z e x. Portanto, isso corresponde a estar a olhar do lado direito para cá, que eu vejo um triângulo.
Portanto, se eu olhar da direita para cá, o que eu vejo é o triângulo que eu vou agora assinalar, certo? Sim, sim. Triângulo aqui, ok? Portanto, desta forma, o meu trabalho é relativamente fácil de usar uma dessas duas possibilidades. Essas possibilidades no total, não é? Bom, estas duas, de facto, eu posso depois trocar o x com o y, se usar x e y, portanto, z em primeiro lugar, mas depois o x e y faço como der mais jeito, não é? Portanto, vamos Ok. experimentar dessa forma. Integro primeiro em ordem a z, e depois integro em x e y. Portanto, em x e y, é integrar no conjunto que é caracterizado por aquela desigualdade que está na descrição do conjunto. É isto. Okay? Em z, o que é que vai acontecer? Bom, em z, quando eu faço isso, o que eu estou a fazer é ir de z igual a 0 até um ponto que está naquele plano azul, certo? Dado por z igual a 1 menos x. De maneira que, para um conjunto como este, isto até é muito fácil. É simplesmente fazer isto. Okay? Bom, agora eu preciso deslindar o que é que se passa com a integração em x e y. Portanto, só essa é que precisamos fazer alguma coisa ainda. Portanto, eu vou rearrumar aqui um bocadinho isto. Portanto, a integração em z está arrumada. Portanto, será uma integração da função y, que aqui tem uma função integrante. E depois tem que integrar em xy, no plano xy. E agora, onde é que eu vou integrar? Portanto, qual era essa projeção? A projeção era esta zona que eu estou aqui a assinalar, tracejado vermelho. Certo? E para integrar nela, das duas, uma, eu integro primeiro em ordem x ou primeiro em ordem y. Se integrar primeiro em ordem x, talvez seja a hipótese mais simples, eu venho, x a crescer é de lá para cá, não é? Eu venho ali de x igual a 0 até bater num ponto daquela parábola, do plano x que eu tenho. Não é? Ou seja, entre 0 e 1 menos y ao quadrado. De maneira que, a seguir, o que vai aparecer, se eu fizer isso, o integral entre 0 e 1 menos y ao quadrado. Finalmente, entre que valores é que o y varia? Bom, o y varia entre este aqui do lado esquerdo, que é y igual a menos 1, e y igual a 1, que é a projeção daquela região que eu assinalei, que já era uma projeção na direção de z, no eixo dos y, que é o intervalo menos 1. Portanto, o integral que eu quero, para fazer as minhas contas, é este. O que é que isto vai dar? Bom, eu não tenho muito tempo, vocês podem fazer isto. Na primeira integração é a ordem a z, mas a função integrando é um y. Tá? De maneira que o primeiro integral vai ser simplesmente 1 menos x vezes y. Faltava-me aqui integrar em ordem y. Okay? Portanto, ainda falta integrar em ordem x e finalmente em ordem y. Okay? Bom, as contas não são particularmente difíceis, mas vai aparecer um polinómio para dar algum trabalho. E são 3,5 e vamos ficar por aqui. Okay? Portanto, exercícios como estes vocês podem fazer muitos, existem muitos na ficha. A vossa missão para daqui a uma semana
é ter tentado fazer sozinho, ok? Com maiores ou menores dificuldades, perguntar-me coisas na aula de dúvidas, há uma aula de dúvidas amanhã, a mim ou ao professor Gonçalves Henriques, dê mais jeito, e daqueles que sejam particularmente rebarbativos ou interessantes, peçam-me para fazê-los na próxima aula. Tal e qual como hoje, eu terei tempo para fazer 3 ou 4, não é? De maneira que escolham bem e trabalhem. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Alguma Ok, questão? Então, acabamos.